Meus queridos, a morte, né? A morte. A morte, ele é um assunto popular, né? E mundial, né? Porque todos os povos da Terra, eles vão ter que passar por ela, né? Quer dizer, se existe uma certeza, queridos, em vida, é a morte, né? E por que nós não nos acostumamos com ela? Porque deveria ser o item, né, da nossa vida, o que compõe a nossa vida, que a gente deveria ser mais acostumado por conta que a única certeza que nós temos é que um dia ela vai vir. E é como uma fila, né? Todos nós iremos um dia, né? Independente da cor, né, da idade ou da posição que nós ocupamos na sociedade, né? Então, a morte ela é um fator, né, que não tem como a gente ele evitar, né? Ela é inevitável em nossa vida. Mas existem alguns paradigmas ou enigmas, né, que são populares, né, na vida das pessoas, né, principalmente em assuntos comentários, quando falece uma pessoa, sempre tem, né, ali alguma coisa para a gente tentar justificar aquele ato, mas na realidade, querido, que a morte ela não denomina qual é a maneira que ela vai chegar na vida de um ser humano, né? Entendemos que a morte, né, ela é um anjo, né, que é ordenado por Deus, né, muitas vezes, né, tudo bem que está escrito até lá no livro de João, no capítulo 8, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Né, mas ele tem um poder, querido, muitas das vezes até por permissão de Deus, né, de proporcionar algo que possa levar uma pessoa à morte. Mas ela só vai chegar à morte com o aval de Deus, né? Porque o grande exemplo disso está, né, no livro de Jó, quando o inimigo ele precisou pedir permissão a Deus para tocar em Jó. Então ele não tem o poder, né, ou a autonomia de determinar ou de administrar a morte de ninguém. Né? Apesar de ser uma coisa que a gente não se acostuma com ela, porque nós não nascemos para morrer. Na realidade, a morte ela foi aí uma consequência, né? E por meio dessa consequência foi gerada essa penalidade, a qual foi dado o nome de morte lá no Jardim do Éden. Se você for lá para o livro do Êxodo, ou melhor falando, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, né? Ali no diálogo entre a mulher e a serpente. E quando a mulher ela transgride ali a ordem de Deus e passa para o seu marido também transgredir, uma das condenações dadas por Deus, né, foi a morte, ou seja, a morte é uma penalidade, né? E é por isso que a gente não se acostuma com ela, porque na realidade quando Deus ele criou o ser humano, vai dizer a palavra do Senhor, né, que Deus ele soprou o fôlego de vida, né, que é uma porção de Deus que nós temos, o Espírito do Senhor, portanto, a gente só vai, né, nascer, né, ou só vai ser gerado vida em nós quando esse fôlego de vida ele for soprado em nossas narinas, né? Mas, né, consequentemente aí dessa penalidade de Deus aí surgiu agora a morte, né, que não determina a cor, não determina a posição que ocupamos na sociedade, nem a idade que temos. E nem a morte define qual a maneira que ela vem, né? A morte ela não diz qual o seu aspecto, ou se vai vir por meio de uma enfermidade, ou mesmo de um acidente, ou se vamos morrer de uma morte natural, ou se é de um acidente, ou mesmo ali alguém que vai tirar a vida, né? Ela não determina isso. Ou seja, ela tem variedades aí nessa área, então nós não temos como definir também a maneira que iremos, né? É tanto que o apóstolo Tiago ele vai dizer que a gente não pode fazer planos, dizer amanhã eu vou para tal canto e vou ficar tantos dias lá, porque a gente não sabe. Porque nós não sabemos também o dia que ela vem, né? A verdade é que nós temos aí um fator triplo, né, tricônio no nosso corpo, que é nós temos um corpo, uma alma e um espírito, né? E justamente esse corpo, diz a palavra de Deus dita pelo rei Salomão no livro de Eclesiastes, né, que ao pó volte ao pó de onde ele veio, né? Então, o pó vai voltar e tem os outros dois fatores, que é o espírito, como eu já falei no início, né, que o espírito, o próprio Salomão nesse mesmo versículo ele vai dizer que o espírito volta ao Criador, né? Então a alma ela tem uma condenação, mas não é sobre condenações de alma que eu estou falando aqui, é sobre a natureza de Deus por meio da morte, né?
Se nós formos ver, querido, a 10ª praga de Deus no Egito, né, quando ele determina a Moisés, né, que é a morte do primogênito, ele vai mandar passar ali sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né, porque passaria, né, à meia-noite o anjo da morte e haveria ali um grande clamor, aonde todos os primogênitos ali do Egito eles seriam mortos. Quer dizer, a morte é um anjo e é ordenado por Deus, né? Então, meus queridos, não nos acostumamos com ela, mas entendemos que realmente não tem como evitar ela e que a morte ela é administrada por Deus.